Entenda como o sistema utiliza o medo e a ansiedade para te controlar. Olá, meus amigos. Gostaria de uns minutinhos de sua atenção para falar de algo muito importante. Você sabia que estamos vivendo nos tempos mais seguros da história humana? É sério, eu sei que você assiste às notícias diárias, com tanto assaltos e mortes, e pensa que o mundo está muito mais violento que antes. Porém, se voltarmos no tempo onde pessoas eram devoradas por animais, morriam de maneira violenta de muitas outras formas, você verá que sim, estamos vivendo na época mais segura de todos os tempos. Então, por que você e muitas pessoas sentem essa inquietação ao viver a vida? Um ruído constante de ansiedades acontecendo ao fundo no seu dia a dia. É quase como se nossa sociedade estivesse assustada. Ah, espera, está. Então, como é possível viver nos tempos mais seguros da história humana e, ao mesmo tempo, estar tão assustado? Este é Barry Glasner, autor do livro A Cultura do Medo. Ele disse uma frase muito profunda que eu realmente gosto. Estamos vivendo no momento da história humana mais repleto de medo. E a principal razão para isso é que há muito poder e dinheiro disponíveis para indivíduos e organizações que conseguem perpetuar esses medos. Medo e ansiedade. Este vai ser um vídeo muito importante quando se trata de entender como a sociedade nos programa, usando o medo e a ansiedade contra nós. Basicamente, emoções pré-históricas que usamos para a sobrevivência por muito tempo e agora são usadas em diferentes domínios como política, marketing e educação para fazer as pessoas agirem de determinada maneira. Então, vou abordar pelo menos 5 domínios da vida onde isso está presente. E também o que acontece no corpo quando se trata de medo, como a mente reage ao medo, como o corpo reage ao medo. Claro, vamos falar sobre o que você pode fazer sobre essas coisas que acontecem. Do ponto de vista da sobrevivência básica, a mente verifica o ambiente em busca de ameaças, como o que pode potencialmente me matar, basicamente no ambiente, e o medo surge. É uma emoção que sentimos para nos alertar para lutar contra a ameaça ou fugir da ameaça. E quando fazemos isso, a mente pensante se desliga. O corpo prioriza menos o pensamento e mais a sobrevivência. E pense nisso. Quando você consegue fazer as pessoas pensarem menos racionalmente porque estão com medo, você pode fazê-las aderir a qualquer causa ou sistema de crenças que você quiser, certo? Porque você pode posicionar seu sistema de crenças como uma forma de se afastar do que elas têm medo. Portanto, por exemplo, um político que quer se eleger não vai necessariamente apenas falar sobre as coisas que quer fazer para as pessoas que apoiam o seu partido. Claro, isso é bom, mas isso não vai realmente persuadir as pessoas em um nível primal. O que vai realmente persuadir você em um nível primal é falar sobre as coisas que você mais teme. Então, se você teme, por exemplo, que pessoas estejam tirando seus empregos, se o político quer se eleger, ele vai falar muito sobre isso. Eles vão roubar seus empregos. Seu cérebro reage a isso. Ah, eles vão roubar nossos empregos. Nós não queremos isso. Como eu previno isso? Ah, eu só tenho que ter certeza de que esse cara seja eleito. O medo persuadindo você muito melhor do que qualquer benefício positivo jamais poderia. Os seres humanos gostam de evitar a dor mais do que se mover em direção ao prazer. Sempre se lembre disso. Aqui está uma citação que eu realmente gosto sobre isso. Se você olhar no nível celular do córtex pré-frontal e do hipocampo, as partes do cérebro responsáveis pelo pensamento e formação da memória, quando você está vivendo sob estados constantes de medo e ansiedade, você pode realmente vê-los desligando. Eles encolhem, murcham, e a amígdala, na verdade, fica maior. Nossa mente racional pensante começa a não ser tão ótima porque o corpo está priorizando a sobrevivência, certo? E a emoção do medo nos impulsiona a tomar algum tipo de ação. E aqui está uma citação sobre o que eu acabei de dizer que eu realmente gosto. O medo nos prepara para reagir ao perigo. Uma vez que percebemos um perigo potencial, nossos corpos liberam hormônios que retardam ou desligam funções não necessárias para a sobrevivência e aguçam funções que podem nos ajudar a sobreviver, como a visão. A artéria aumenta e o sangue flui para os músculos para que possamos correr mais rápido. Portanto, você pode ver como as coisas podem se tornar muito básicas e animalescas
Quando alguém entra em um modo de medo perpétuo, quando a ansiedade e o medo são algo que eles veem e consomem constantemente em suas vidas, as decisões que eles tomam são motivadas por isso. O corpo está vendo isso como ok, eu preciso tomar decisões. Por exemplo, você está assistindo às notícias, isso só está perpetuando a negatividade. Como será sua visão de mundo? É um lugar perigoso, certo? Então você não tem tempo para emoções que estão em uma vibração mais alta, como alegria, gratidão e contentamento, porque você está em uma emoção de sobrevivência reptiliana básica. Aqui está outra citação. Para a mídia de massa, companhias de seguros, grandes empresas farmacêuticas, grupos de defesa, advogados, políticos e tantos outros, seu medo vale bilhões. E, infelizmente para eles, seu medo também é muito fácil de manipular. Estamos programados para responder a isso acima de tudo. Se perdemos uma oportunidade de abundância, a vida continua. Mas se você perde um importante sinal de medo, ela não continua. Então, isso é poderoso aqui. Quando falamos sobre viver uma vida melhor, certo, você quer experimentar emoções de alta vibração que estão alinhadas com uma vida ótima, certo? Como eu disse, emoções como alegria, por exemplo. Mas para ter emoções como alegria, você precisa perceber seu ambiente como sendo seguro. Então, quando seu ambiente é seguro, você pode facilmente criar as coisas que deseja em sua vida. É fácil, mais fácil. Não estou dizendo que não é possível se for inseguro, mas é mais fácil se for seguro. Agora, temos um viés de negatividade, como se estivéssemos observando ameaças, porque se não notarmos a ameaça, não vamos sobreviver para viver a vida incrível que queremos, certo? Então faz muito sentido, mas o problema aqui é que essas infraestruturas sociais, políticos, grandes empresas farmacêuticas, esses domínios da sociedade priorizam o ganho financeiro sobre sua capacidade de viver emoções de alta vibração. Eles não se importam com isso. Isso não é da conta deles. Eles se importam com coisas tangíveis e monetárias, como lucro, bases de clientes maiores, etc. Portanto, faz sentido que, se eles não têm os seus melhores interesses em mente, você precisa ser mais responsável pelas emoções que sente. Isso significa que você precisa observar o que consome, precisa observar as coisas que eles te fornecem. Você tem que questionar essas coisas e vou entrar mais nisso depois neste vídeo. Quanto mais aprendemos sobre o cérebro, mais aprendemos que ele não foi projetado para te fazer feliz o tempo todo. Ele é principalmente uma máquina reativa ao estresse. Sua principal função é nos manter vivos, e é por isso que é tão fácil de fazer as pessoas sentirem medo o tempo todo. Agora vou entrar nas diferentes partes do cérebro. Vou manter isso bem básico e simples. Então você tem o cérebro reptiliano que mencionei. Lida principalmente com a sobrevivência e também com os processos corporais. A seguir, temos o cérebro límbico, que lida com os seus centros emocionais, como o hipocampo, coisas assim. E depois você tem o neocórtex, que lida com a sua racionalidade, coisas como pensamento abstrato, cognição, etc. Vamos nos concentrar principalmente nos centros emocionais, principalmente a amígdala. Os neurônios triangulares na amígdala vasculham os estímulos vindos do mundo exterior em busca de ameaças, entre outras coisas. Se percebe perigo, os neurônios começam a disparar, sinalizando para a amígdala central para ativar uma resposta defensiva ao corpo. Todo esse processo é uma resposta fisiológica inconsciente, transpiração, frequência cardíaca aumentada, falta de ar, é assim que se parece fisicamente quando se trata de medo. Agora, uma rápida distinção entre medo e ansiedade é que o medo é algo que você está experimentando e está presente, ou está prestes a acontecer. Você tem certeza disso. A ansiedade é um sentimento de que você está antecipando que algo aconteça, mas não está presente de forma alguma. É mais algo que vem da mente. Vamos olhar para as áreas onde o medo e a ansiedade são usados principalmente contra você para seguir certas agendas ou agir de certas maneiras que estão no melhor interesse de certos domínios ou infraestruturas da sociedade. Primeiro, as notícias. As notícias priorizam a audiência, é claro, e muitas vezes as pessoas se concentram em coisas negativas porque seu cérebro está procurando sobreviver, está procurando por ameaças. Então, se perceber algo que é uma ameaça, vai prestar atenção, certo?
O que posso fazer sobre essa coisa que está acontecendo nas notícias agora? É uma ameaça direta para mim, não é? Então, vou ficar alerta. Não estou dizendo que você não deve ficar atualizado sobre as coisas. Você deve. Mas quais coisas realmente importam e quais coisas não importam? Isso é uma distinção muito importante, porque você pode se perder quando se trata de coisas que não importam e coisas que são apenas sensacionalistas para chamar sua atenção, para fazer as pessoas falarem. Temos uma economia de atenção. Se você tem a atenção das pessoas, isso pode ser muito lucrativo. Aqui está uma citação. Os propagandistas trabalham com a suposição de que as pessoas eventualmente acreditam no que ouvem com mais frequência. A hiperexaltação constante de uma cultura de medo assustou retoricamente pessoas razoáveis em emoções e comportamentos irracionais. O que é repetido com mais frequência tem um impacto profundo na psique. Portanto, é uma combinação de repetição, que é um método usado para programar sua mente subconsciente, certo? Quando você repete coisas várias vezes, a emoção, a repetição e a emoção do medo podem te programar. Isso é poderoso. Quando olhamos para a mídia que consumimos, não apenas as notícias, mas as mídias sociais, televisão, marketing, vendas, as empresas realmente exploram o medo do FOMO. Fear of Missing Out. O medo da escassez, a urgência, o pensamento baseado no medo, para conseguir que você compre coisas. O mesmo com as vendas. Quando você vai a uma loja e o vendedor se aproxima de você e diz algo como: nós só temos esse último item disponível, você quer pegá-lo agora porque vamos ficar sem na próxima semana. E você volta na próxima semana e eles têm uma prateleira inteira dele sobrando. Isso é outra coisa que você precisa estar atento. E quanto a relacionamentos? Os medos em torno dos relacionamentos, suas crenças sobre como os relacionamentos são, sua capacidade de entrar em um relacionamento maravilhoso ou ter o tipo de relacionamento único que você deseja, também precisa ser questionado. Você pode dizer a si mesmo que um relacionamento é de um jeito, mas acaba que a maneira como lhe dizem que nem sempre é saudável. Por exemplo, há pessoas que realmente acreditam que discutir constantemente é saudável em um relacionamento, o que eu acho uma bobagem. Acredito que desentendimentos são comuns, mas a maneira como você lida com eles pode ser diferente. Você pode discutir de uma maneira saudável, com respeito, comunicar o que você acha que está certo e a outra pessoa pode comunicar o que ela acha que está certa. Você pode ser firme na maneira como fala, mas discutir o tempo todo ou ver isso como um sinal de um relacionamento saudável, acho que isso é absurdo. Portanto, você precisa questionar isso também. Vamos falar sobre o que você pode fazer sobre tudo isso. Primeiro, observe o que você consome, porque a mente subconsciente não se importa tanto com a verdade em si, mas sim com o que é repetido e com os hábitos e ações repetidas que você realiza. Portanto, você precisa estar hiperciente de onde coloca sua consciência. Está nas mídias sociais? Ok. Que tipo de conteúdo você consome? Com que frequência você está nisso e está usando como um amuleto para evitar coisas que não quer enfrentar? Então, queremos ver o que você consome, e isso é mais fácil dizer do que fazer, mas sempre sigo a regra de certificar-me de consumir mais coisas boas para minha mente do que coisas ruins. Sei que há entretenimento de chiclete, que todos nós gostamos de assistir, por exemplo. Eu adoro ouvir músicas de rap bobas. De vez em quando estou dirigindo, me divirto, canto junto. Mas entendo que não vou consumir isso o tempo todo, porque é bobo e ignorante. Então, quando tenho coisas que estimulam minha mente positivamente, isso é mais eficaz, humildemente. Portanto, é uma questão de equilibrar, de estar consciente do que você consome e se perguntar se está usando as mídias sociais como um amuleto para evitar coisas que não quer enfrentar. Em segundo lugar, aprenda sobre sua psicologia, não apenas os processos mentais de como você funciona, mas também sobre os reinos superiores do potencial humano. Não é apenas psicologia, mas coisas como o corpo afeta a mente, como você pode manifestar as coisas que deseja, como as frequências funcionam, como você pode pensar em uma frequência de alta vibração que está alinhada com as coisas que você valoriza, seja responsável por tudo em sua vida, suas emoções. Claro,
Temos todas essas coisas acontecendo na sociedade que estão despertando certas emoções em nós. Mas, no final das contas, tudo vem de nós. Portanto, é nossa responsabilidade estar atentos ao que consumimos e focar nas emoções que queremos sentir e que estão correlacionadas com uma vida maravilhosa. Certifique-se de permanecer nas emoções de alta vibração e não se punir muito por estar em emoções de baixa vibração. No estoicismo, há um tópico chamado temperança, em que você está bem com os dois lados das coisas, está meio termo. Embora prefiramos as emoções de alta vibração, quando experimentamos as emoções mais baixas, implementamos a temperança para ficarmos bem com elas e depois voltar ao que queremos. Por fim, faça mais perguntas. Questione as coisas quando surgirem, quando consumir certas coisas, quando a sociedade lhe diz para ser de certa maneira. Por que você deve ser dessa maneira? Olhe para os argumentos contrários. Desempenhe o papel de advogado do diabo, até mesmo para as coisas em que você acredita. Desempenhar o papel de advogado do diabo é olhar para o outro lado do argumento e questionar como suas crenças se sustentam. Quando você implementa essas coisas, começa a ver o medo de maneira diferente. Você começa a ver isso como algo que, bem, do ponto de vista da sobrevivência, nos ajudou por muito tempo e agora está sendo usado para me fazer agir de certa maneira. Então eu preciso estar ciente de como a sociedade está usando o medo para me fazer agir de certa maneira. Então, amigos, se esta mensagem de alguma forma achou lugar em seu coração, eu peço que você se inscreva no canal e nos ajude a levar essa mensagem e muitas outras para mais pessoas. Meu nome é Aires. Nos vemos no próximo vídeo. Por favor, ajude-nos a atingir mais pessoas com essas mensagens. Inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos.